Essa semana oferece pra gente oportunidades de se auto-observar como todas as semanas. Tem semanas, como a semana passada, que geralmente tem muitos trânsitos, muitas mudanças de signos, muitos aspectos, muitas coisas acontecendo, que não é o caso dessa semana. Essa semana aqui não tem mudança de signo, não tem nada de grandioso no sentido de mudanças grandes acontecendo, aspectos e nem tudo mais. Claro que tem as movimentações da Lua. A Lua se movimenta todo dia por uma nakshatra diferente. Então, todo dia a gente consegue extrair algo diferente da nossa mente, porque a Lua representa a nossa mente como um dos temas. É claro que vai representar várias outras coisas, mas principalmente a mente e as emoções. O que justifica por que nós temos tantas oscilações emocionais assim durante uma semana que seja, né? Então, cada dia a gente tem como se fosse um óculos onde a gente enxerga o mundo de uma forma totalmente distinta. E aí a gente muda de ideia, e aí nós ficamos inseguras, o nosso emocional fica bastante balançado. De qualquer forma, nessa semana, a gente vai ter, principalmente, fora os trânsitos da Lua, nós vamos ter a mudança de nakshatra, de Mercúrio, e deixa eu só passar para vocês, vai ter a mudança, que a gente só tem trânsito da Lua, então a mudança de nakshatra de Buda, aí mais trânsito da Lua, e depois a mudança de nakshatra de Shukra, de Vênus. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre tudo isso, lembrando que não temos mudanças de signo. Então, as mudanças nesse período agora dessa semana vai ser muito mais uma questão de olhar para o seu lado mais interno e olhar muito mais para sua mente do que para gatilhos externos. Como os signos vão representar uma mudança de uma casa astrológica, então, por exemplo, se Mercúrio estivesse mudando de signo, ele com certeza está saindo de uma casa astrológica no seu mapa e indo para outra. Isso muda totalmente o foco da área. De repente, ele passa da casa da saúde para a casa dos relacionamentos, ou da casa da espiritualidade para a casa do trabalho. Isso muda bastante, porque o seu foco estava voltado para um lado mais espiritual e de repente passa a estar voltado para o trabalho. Então, isso tudo pode acontecer. Mas nessa semana a gente não tem mudança de signo. A gente tem mudança de nakshatra e o trânsito da Lua, como sempre. Então, isso volta nosso olhar e as nossas transformações para o mundo mais interno. Só para começar essa semana, te dando um panorama geral de como é que a gente vem, como é que a gente está entrando aqui, né? Existe uma tensão, sim, que está presente nessa semana, que merece um pouco de atenção nossa, que é Shani, o Saturno, o planeta do confronto da realidade, aquele que coloca os nossos pés fincados no chão. Ele lança o seu olhar, o seu aspecto para Shukra, que é Vênus. Shukra é o planeta dos afetos, dos relacionamentos. Então, é aquilo tudo que geralmente tende a nos dar mais prazer, aquilo que a gente tende a se sentir mais alegre, a gente tende a se sentir... São assuntos que trazem alegria para a nossa vida. Resumindo, é isso. Então, ao mesmo tempo que tem um olhar de Shani para Shukra, de Saturno para Vênus, Guru, que é Júpiter, forma uma quadratura com Shani. Então, Júpiter forma uma quadratura com Saturno. Você pode entender que Saturno forma uma quadratura com Júpiter, porque o olhar de Saturno pode ser muito mais facilmente percebido por Guru do que o olhar de Guru para Saturno. Em geral, é mais assim que a gente percebe, né? Quando tem um olhar de um maléfico, o olhar do maléfico, ele tende a se sobressair em como a gente interpreta as coisas. Não necessariamente isso precisa ser verdade. Você pode conseguir enxergar essa nuance. Assim como o Guru forma uma quadratura com Saturno, assim como Júpiter influencia Saturno, Saturno também influencia o Júpiter, tá? Mas geralmente a gente percebe mais o trânsito maléfico. Então, que são as situações mais cruéis, que são as situações mais desagradáveis que a gente acaba vivendo ou sentindo. Isso fala sobre, então, uma expansão e contração, né? São direções opostas. Você pode perceber que a expansão é aquilo que vai para fora e a contração é aquilo que te puxa para dentro. A expansão é que te faz crescer e a contração é que te faz diminuir por algum motivo, né? Aquilo que te deixa mais restrito. O sofrimento que
ainda não chegou, a gente pode evitar, né? A gente não precisa ficar pensando em coisas do futuro e acabar se martirizando por coisas que não aconteceram ainda. Mas, claro que a gente pode se planejar. Então, essa configuração convida a ver e não a sofrer. Que existe uma tensão e que pode produzir na nossa vida prática algum tipo de resultado. Mas a gente não deveria sofrer por causa disso. Não, pelo menos não antecipadamente, né? Uma coisa que nem aconteceu ainda. Isso pode ser uma sensação de peso, de maior peso nos relacionamentos, pode ser uma dificuldade de você deixar fluir as coisas e sentir que a sua energia ou que a sua mente ou que a sua vida, deixar as suas emoções fluírem mais nessa semana, deixando a vida mais leve. Isso tudo pode ficar mais difícil para você fazer. Talvez seja uma cobrança que é externa ou até mesmo uma autocobrança que é uma coisa que vem de você, né? Como você se cobra e tenta e às vezes é rígido demais até mesmo com a sua própria vida e com o seu próprio comportamento. A quadratura com Júpiter cria esse conflito que a gente quer construir alguma coisa, a gente quer expandir, a gente quer aumentar alguma área da nossa vida de alguma forma, depende de onde esse guru está no seu mapa, mas em geral ele vai sempre tender a te trazer mais oportunidades ou fazer você procurar mais oportunidades. E aí você tende a querer avançar, mas alguma coisa te puxa para trás. Isso pode ser uma hesitação, isso pode ser alguma coisa que realmente pode ser uma restrição, uma limitação sua, ou uma limitação que impõe para você, ou uma limitação que você mesmo se impõe. Tá? No Ayurveda, a gente reconhece isso como, às vezes, uma qualidade em que falta ancoragem, porque a gente quer expandir os nossos horizontes, a gente tem muita ideia, nós temos muitas ideias, nós temos muitas vontades e desejos que a gente quer para a nossa vida, quer começar a implementar, mas alguma coisa prende a gente, e aí fica muito na qualidade mental, a gente fica muito no plano dos pensamentos e a gente não consegue colocar em ação. E aí cria um certo bloqueio, né? Então a mente dispersa muito, o sistema nervoso fica agitado e o corpo não consegue encontrar um lugar para ficar, não consegue se estabilizar, né? Um pouquinho de Vata, um pouco mais alterado nesse sentido. Herádias, na verdade, vai estar com aquele toque de Tamas, porque a gente tem o olhar de Saturno junto, né? Como Júpiter está no signo de Gêmeos, Gêmeos é um signo que tende a ser mais Vata, o Saturno em si, ele tem uma qualidade Tamas e Saturno olha o Júpiter, então a gente tem uma qualidade de Herádias com Tamas que pode oscilar numa semana ou até mesmo num dia só. Como se você tivesse um desejo muito grande de fazer várias coisas e de repente bate aquela preguiça ou aquele medo mesmo. Medo, né, de que as coisas não vão dar certo. E aí você fica meio que um pé no acelerador e um pé no freio. Então, para esses primeiros dias, o Ayurveda recomenda algumas práticas que são interessantes para você se acalmar e evitar que você fique muito avoada por aí, né? Tem o Abhyanga, tem que é a massagem com algum tipo de óleo, dependendo da sua constituição e do lugar onde você mora. E uma alimentação que seja mais nutritiva, uma alimentação que seja mais aterradora, que geralmente é morna, cozido, né, comida, alimentos cozidos. Então, o corpo precisa sentir esse cuidado antes de qualquer outra coisa, né? Para que ele consiga se estabilizar durante esse trânsito de Saturno, do olhar de Saturno para Júpiter e Júpiter para Saturno. Na prática de asanas, que é a área mais do yoga, algumas posturas podem te trazer aterramento, que são, por exemplo, Tadasana ou Balasana, que vai te trazer um pouco mais para o chão e você vai conseguir ter esse efeito mais de aterramento. No Pranayama, com certeza, o Nadi Shodhana, para você poder equilibrar
né? Os seus dois lados, os seus dois hemisférios, e fazer com que a energia flua de uma forma constante durante um período que puxa a gente cada hora para um lado. Mas esse é o começo da semana, a gente começa já dessa forma. E a Lua tem um longo caminho essa semana, como toda semana ela vai percorrer pelo menos umas 7 nakshatras. Então, aqui nessa semana, ela vai percorrer de Anuradha, passando por Jyeshta, por Mula, por Mashada, Uttarashada, e chega lá em Shravana, que é uma nakshatra a minha preferida, porque ela é muito, muito, muito significativa para mim, né? Na verdade, ela é representativa. Então, é quase uma peregrinação completa. E como toda a peregrinação, cada etapa, ela transforma. Então, cada nakshatra que a Lua passar é capaz de transformar você por esse caminho que a gente já sabe, que está saindo de Anuradha e vai chegar em Shravana. Então, Anuradha e Jyeshta, que são as duas próximas nakshatras entre hoje e amanhã, formam o trecho mais denso, né? É o início dessa semana. Anuradha é uma nakshatra mais profunda, ela é extremamente devocional, ela é quase psíquica, ela sente o que não consegue explicar. E Jyeshta, logo em seguida, já carrega essa qualidade do confronto, da responsabilidade, do peso, tamas, né? E o ego, aqui nessa nakshatra, faz muito sentido e pode se sentir ameaçado. Nos Yoga Sutras de Patanjali, tem um sutra que fala sobre pratyahara, o recolhimento dos sentidos. E esse recolhimento dos sentidos não é bem como você se isolar e não escutar mais nada, e não ver mais nada, e, sei lá, de repente ir para um retiro e ficar ali totalmente retirado da sociedade, né, ou da sua vida cotidiana. Mas é um recolhimento dos sentidos no sentido de que você vai escutar mais. E aí esses primeiros dias, então, não são para você resolver coisas, para você tomar decisões ou colocar alguma coisa grande em prática. Claro que você vai agir, a gente está sempre agindo no mundo, mas você não vai tomar grandes decisões, coisas que vão mudar a sua vida por um bom tempo, né? São para você perceber, para depois você tomar a decisão. Um pranayama muito bom para isso é a respiração da abelhinha, né? Que é o Bhramari Pranayama. Isso ajuda a gente a criar essa vibração interna que, de certa forma, acalma o nosso sistema nervoso. Balasana também, que é a postura da criança, vai te ajudar a sustentar esse recolhimento dos sentidos para o corpo. E depois vem Mula Nakshatra, essa nakshatra que é regida por Ketu. É o mais exigente dessa semana, porque Mula significa raiz, e no Ayurveda, por exemplo, diz que Mula governa a região dos quadris e da lombar, dos órgãos sexuais também. Então, é comum que tensões antigas se manifestem ali, né? A gente tem um chakra bem importante ali. E aí, alguns asanas podem te ajudar em relação a isso. Malasana, por exemplo, porque vai te ajudar a acessar exatamente essas camadas que eu falei agora, né? Então, o yoga conversando com o Ayurveda de uma forma muito bonita e muito prática para você fazer no seu dia a dia. Não faça isso com pressa, a respiração sempre muito lenta, tentando equilibrar os dois hemisférios, se você souber fazer o Nadi Shodhana, por exemplo. E aí a gente vai indo, né? Quando a lua passa, então depois ela chega, passando por Mula, ela chega em Purvashada, e aí as coisas mudam de novo. Essa nakshatra é regida por Vênus, por Shukra, e ela vai se associar muito às águas. E aqui, claro que a gente vai ter diversos modos de olhar para o elemento água dentro do mapa, né? E aqui nesse tipo de água que a gente está falando de uma água que purifica, de uma água que renova, que flui, basicamente é isso. Patanjali mesmo fala sobre Santosha, dentro do tratado dele, dos Yoga Sutras de Patanjali, que se trata do contentamento. Então, a gente associa muito essas águas que purificam e que renovam com uma sensação ou uma capacidade de você sentir contentamento, né? Então, não é algo que você fica resignada, que você só aceita as coisas, mas você sente que as coisas estão fluindo.
Como a capacidade de estar inteiro no que você e no que você faz, né? É um contentamento que muita gente procura, porque, na verdade, o que a gente fica sempre focado é como é que a gente pode melhorar, o que a gente precisa mudar. E aí, nessa lua, né, nessa nakshatra da lua, ela não fala sobre você procurar um elemento externo ou uma coisa externa, mas procurar para dentro. Né? E aí faz esse convite como se fosse algo muito propício para você, por exemplo, fazer um Yin Yoga, né, que é um yoga mais contemplativo. Então, posturas mais longas e posturas mais passivas. Depois a lua vai para Uttarashada, que traz uma lua mais firme. Então, a gente veio de um contentamento, uma sensação mais gostosa, e a gente vai para um lugar mais firme, onde essa nakshatra é regida pelo sol, e fala sobre a qualidade de uma vitória, fala sobre um aprendizado que é genuíno, né? E esse aprendizado, ele deve ter vindo, o normal é ele vir de um contentamento que você sentiu. Então, não é um aprendizado externo, é um aprendizado interno, tá? Por isso não está ligado ao ego. Não é porque você se esforçou, por exemplo. Não é um esforço egóico. Não é porque alguma coisa... que não é por causa de alguma coisa que você foi lá e você fez e você conseguiu e por isso você aprendeu alguma coisa. Alguma coisa que você repousou e veio um contentamento e você percebeu alguma coisa diferente daquilo. É quase uma meditação, né? E aí essa névoa toda começa a se dissipar. Então, o fogo digestivo, né, para aqui na parte mais de Ayurveda, ele já começa a aumentar, porque o Uttarashada já tende a ser um pouco mais combativa, um pouco mais bélica. E aí a situação como um todo tende a criar um ritmo diferente. A gente veio de um lugar muito mais passivo e agora a gente começa a se voltar um pouco mais para fora. Alguns asanas são interessantes aqui, então o Surya Namaskar, né, saudação ao sol, mas não como um treino, mas continua no movimento, você está saindo de um momento de contemplação, então não vai fazer isso de forma muito brusca ou de forma muito física, né? Isso aqui ainda tem um efeito energético. A Bástrica pode ser interessante aqui, para você conseguir acender esse fogo, mas com muita suavidade, tá? A Bástrica geralmente tende a ser feita de um jeito muito brusco, de um jeito muito bruto, e na verdade não precisa ser. Aqui a gente quer mais um efeito de jogar oxigênio, de jogar o ar, o elemento ar, para poder fazer com que esse fogo reaja, né? Com que esse fogo comece a crescer. E depois a lua chega em Shravana, finalmente, né? Que significa sobre a escuta. Shravana fala sobre ouvir. Aí depois de tudo que essa semana percorreu, de toda essa intensidade, o confronto, a dissolução, depois para a renovação, a gente chega num lugar de escuta. E aí a mente se clareia, né? Que você passou praticamente por um sistema de purificação. Se você seguiu todas essas nakshatras ao pé da letra, você vai passa por uma purgação interna, né? E aí a comunicação flui, né? Você já chegou num lugar de escuta, você chegou num lugar interno de autoescuta para depois poder estar pronta para escutar as outras pessoas e as outras coisas da vida, né? Escutar a vida. E então a comunicação começa a fluir. E aí você está pronta, é como se você tivesse renascido, é quase que o primeiro sutra, né? Atha Yogana Shasanam, porque você está pronta, agora está pronta para a vida. Né? Depois dessa semana você vai estar de uma forma muito diferente se você conseguir seguir o que essas nakshatras nessa semana te propõem. Lembrando que a passagem da Lua por essas nakshatras todas traz pra gente essa proposta de uma direção, de dar um sentido diferente, de olhar as coisas e aproveitar as energias do momento, mas que, como tudo na astrologia védica é voltado para o indivíduo, não só na astrologia védica, o Ayurveda também é assim, o Yoga também é assim. Cada um vai se beneficiar de uma prática e de um tratamento específico para ela, personalizado para ela. A astrologia védica não é diferente. O percurso que a Lua faz durante essa semana, durante todos os dias,
tem um efeito que impacta cada pessoa de forma diferente. Então, dependendo da sua Jama Nakshatra, da sua Nakshatra natal, a Nakshatra que a Lua ocupa hoje e vai ocupar amanhã e vai ocupar outra depois de amanhã e assim vai, cada Nakshatra vai impactar essa pessoa de formas diferentes, tá? E que é o tema, né, do Navatara, que a gente pode se beneficiar muito dessa ferramenta todos os dias de forma prática, mas que é individual. Não tem como eu passar aqui sobre todos os 27 Jama Nakshatras, tá? Se você quiser, tem um lugar lá onde eu consigo te passar isso, mas aqui não dá, porque não daria tempo de falar tudo isso para você. Não daria tempo de falar sobre todas as Nakshatras de forma individual. Mas acredite, existe um impacto que é individual. De qualquer forma, aqui a gente já tem um plano maior, né? Esse é o plano maior dessa semana. E aí a gente vem então para a mudança de nakshatras de Buddha, que é Mercúrio. Buddha vai sair de Ashwini para Bharani, tá? Vai ser nessa quarta-feira, no dia 6, por volta das 19h40, mais ou menos. E aí, como Buddha governa lá no Ayurveda também, né? O sistema nervoso, a faculdade do seu discernimento, o que os textos vão chamar de Buddhi, né? Um discernimento. Esse Buda, esse Mercúrio vem de Ashwini, que é uma nakshatra ágil e rápida, onde a mente se move com muito mais leveza, né? Só que sem profundidade. Ela é muito rápida, mas é muito superficial. E ela entra, né? Esse Buda entra em Bharani, que é uma nakshatra regida por Yama. E Yama muda totalmente o tom. Yama é o senhor da transformação. Então, é o contrário de Ashwini, ele não aceita aquilo que é superficial, né? Patanjali fala no Sutra, no capítulo 2, sobre Viveka, que é o discernimento, né? Viveka. Então, não é como uma ferramenta intelectual ou como uma qualidade que geralmente a gente vai associar a Buda, né? Mercúrio, como uma coisa muito prática e uma linha de raciocínio, tá? Buddha, em Bharani, ele ativa esse discernimento, que não é uma habilidade, por exemplo, que você desenvolve na vida. Quer dizer, que é uma habilidade, mas não é como se fosse a oratória, por exemplo, né? É como se fosse algo que você desenvolve discernimento dentro de você. Então, pode vir acompanhado de algum tipo de situação onde te deixa mais impaciente, porque Bharani é uma nakshatra um pouco mais difícil da gente passar, no sentido de que traz situações mais de confronto. Então, isso tudo mexe com a nossa paciência. As palavras podem sair muito mais cortantes, muito mais impactantes do que o que a gente pretende. A gente está com uma mente um pouco mais rígida e aí as nossas palavras refletem como a gente está pensando. Para esse momento, para esse dia, observar a respiração, se ela está agitada, você espera para falar, no sentido de que você para um pouco para pensar, mas sem pensar, você só respira um pouco e depois deixa os pensamentos irem, para você poder realmente falar uma coisa que vá ter um impacto, só que sem machucar ninguém, né? A fala que vem de uma respiração que é mais calma, ela tem um poder de fala muito maior do que você falar mais alto, por exemplo. Não é uma questão de você gritar ou de você falar palavras que sejam mais impactantes. Isso vem de uma reatividade. A fala que vem de uma respiração mais calma, ela sai de uma forma diferente. No Ayurveda, o Pitta está mais elevado durante esse trânsito por causa dessa nakshatra. E o Ayurveda, então, vai pedir pra gente alguns alimentos mais suaves. No caso, o doce é mais suave e o amargo é astringente, que é para poder resfriar um pouco esse sistema. Práticas físicas, você faz... claro que o asana não deveria ser uma prática física, mas se você faz algum tipo de asana ou se você faz atividade física, tentar fazer essas práticas num horário mais fresco do dia, então um horário em que o sol ainda não está tão quente. Em relação à asana, posturas que consigam abrir
fazer uma abertura do coração, desse chakra que a gente tem aqui no peito. E só que tomando cuidado para quando você abrir essa região, você não acender demais esse fogo, você não estimular demais o Agni. E o pranayama, com certeza, é o Chitta ali, para você poder resfriar um pouco o sistema, que vai estar um pouco mais combativo durante esse período. Eu não diria tão combativo, às vezes as pessoas não ficam combativas, mas elas ficam um tanto irritadas, né? E ficam um tanto inquietas. E aí a gente tem um trânsito de Shukra, que nessa sexta-feira, no dia 8, por volta da 1h da tarde, Shukra, Vênus, entra em Mrigashira, que é uma nakshatra também. Essa nakshatra, considerando que Shukra veio de Rohini, que é uma nakshatra de fartura, de prazer e de afeto natural, e então Vênus estava muito confortável ali em Rohini. De repente ela passa para Mrigashira, que é regida por Mate, e coloca essas qualidades de Vênus em movimento, né? E como se fosse uma curiosidade, como se saísse de um lugar de conforto para buscar outra coisa. E o que leva a gente a pensar que pode ter um pouco de insatisfação nesse trânsito, porque Vênus também rege os prazeres, então os desejos. Então você sai de um lugar, os seus desejos, as suas vontades, né? Saem de um lugar de muito conforto, onde estão muito bem estacionadas ali, e de repente vai para uma nakshatra que fala sobre busca, que vai te tirar da zona de conforto, claro, que tudo tem um motivo para a gente poder se desenvolver, para a gente poder se observar, e aí através dessa observação você consegue ajustar melhor e tomar melhores decisões. Mas Mrigashira é uma nakshatra que fala sobre a busca, que traz uma certa inquietação também e pode representar uma falta, às vezes, de profundidade, de você não conseguir ficar especificamente num lugar e tá sempre insatisfeito por causa disso, você não consegue ficar porque você está insatisfeito e sempre buscando alguma coisa e parece que você, na verdade, não está se aprofundando em nada, né? Esse é um pouco o sentido de Mrigashira. Mas não é isso, na verdade é que essa nakshatra realmente fala sobre movimento, fala sobre você se colocar nesse lugar de que eu não sei de nada e eu tenho que buscar, traz um pouco de ansiedade mesmo. Então Shukra, né, Vênus já vem pressionado pelo olhar de Shani, de Saturno, desde o começo da semana, lembra que a gente falou? E agora quando ele entra em Mrigashira, essa inquietação ela tende a se aprofundar, porque ela estava inquieta, uma nakshatra de Rohini, que é uma nakshatra tanto estável e estava segurando um pouco essa questão do olhar de Saturno, mas agora, como permanece o olhar de Saturno e a nakshatra muda, a gente entende que aqui tem menos estabilidade do que antes. No Ayurveda, a gente reconhece isso como Vata, Vatarajas, né? Que é o desejo de estar em movimento, mas muitas vezes a pessoa não tem uma direção clara, tá? Patanjali no yoga vai nomear isso como avirati, que é a incapacidade de você se satisfazer, e identifica como um dos principais obstáculos do caminho que a mente faz. E o mesmo Patanjali não pede para a gente suprimir esse desejo, mas sim para você trabalhar com vairagya, trabalhar com o desapego. E a gente sabe que desapego não é supressão, não é controle, é o contrário disso. E o Ayurveda, de uma forma muito prática, pede pra gente rotina durante esses dias. Então, jantar cedo, sono regular. O corpo precisa de ancoragem, precisa de uma estabilidade, principalmente nos momentos em que o coração, que a gente vai atribuir a Vênus, em Mrigashira, vai estar um pouco mais inquieto. Asanas, ou coisas muito parecidas como Yin Yoga, né? Um yoga mais tranquilo, mais passivo no sentido de estar mais estável, não de estar passivo na mente, podem te ajudar também. Então, deixar o corpo parar e onde o desejo quer correr. Então, deixar o corpo parar, porque o desejo quer correr para tudo quanto é lugar, né?
e a gente tenta se aterrar em alguma coisa. Então, o que essa semana nos pede, no fundo, é muito simples, embora o que é simples muitas vezes não seja fácil. Que é o que Patanjali resume no Sutra 1 do capítulo 2, que é a prática de tapas. Tapas é a disciplina de você fazer o que você precisa fazer. Mesmo não, né? Independente das circunstâncias, independente da sua vontade, principalmente. Swadhyaya, que é o estudo de você mesma, uma autoobservação honesta e sem julgar, prática, né, e muito realista. E Ishvara Pranidhana, que é a entrega, de onde você fez o que tinha que fazer, você pensou sobre isso, refletiu sobre tudo isso, então agora entrega, né? E reconhecer que a gente não controla nada. Então, você fez sua parte e agora deixa que Ishvara faz aquilo que tem que fazer, né? Então, essa semana inteira é uma prática desses 3 pilares. O começo da semana pede tapas e enraizamento, cuidado com o corpo, atenção antes de falar. O meio da semana vai pedir Swadhyaya, que é você deixar a nakshatra de mula fazer o seu trabalho. E você observa, apenas observa. E mesmo que as coisas estejam se dissolvendo aí em algum lugar, em alguma área da sua vida ou em você mesmo, você observa, você só olha. Quando as coisas se dissolvem, você vê aquilo que surge. E quando aquilo que surge, você não foge, você só observa. E o final da semana pede Ishvara Pranidhana, que é quando a lua chega em Shravana. Então, coloca a gente nesse lugar de não controle. E nesse não controle, tudo que a gente pode fazer é ouvir, é se integrar, né, e confiar no processo. Então, a tradição do Jyotish não nos prometeu semanas fáceis, mas a cultura védica nos deu ferramentas muito importantes para a gente poder passar por elas, que é o Yoga e o Ayurveda. Então, que a sua prática seja firme e, ao mesmo tempo, gentil. E até a próxima semana.